aliança, a presença de Deus para o meio do povo, se eu não estiver de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. A arca da aliança representava a presença de Deus na terra. Só poderia ser transportada pelos levitas. E nós vamos agora entender quem eram os levitas e qual a sua função. Aleluia. Nós temos aqui a genealogia da família de Jacó. Jacó, que posteriormente teve o seu nome trocado por Israel, porque lutou com o anjo. Nós sabemos que lá em Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz promessa dizendo: Abraão, tu serás frutífero. A tua semente, a tua descendência será como a areia da praia. Em outra ocasião ele te fala: Abraão, sai da tenda, eu vou te mostrar. A tua descendência será semelhante às estrelas do céu. Se você puder contar, dessa forma será a sua descendência. Abraão estava com 75 anos. A promessa se cumpre 25 anos mais tarde. Agora já está ele com 100 anos. Sarai, que foi também, teve o seu nome trocado por Sara. Agora ela gera. Ela agora tem filho. Ela concebe e dá à luz o filho, seu nome Isaac. Isaac casa-se com Rebeca. Isaac e Rebeca têm 2 filhos, Jacó e Esaú. Mas o texto fala que o menor serviria o maior. Primeiro nasce Esaú, depois nasce Jacó, segurando no calcanhar. E este, então, é o que nós falamos aqui agora, Jacó. Jacó tinha o nome e significado de usurpador, mas era o propósito de Deus que Jacó fosse o pai das 12 tribos de Israel. E nós vemos que Jacó, ele agora vai fugir. Ele vai fugir, trabalha 7 anos para Labão, seu tio, irmão de Rebeca. Começa a trabalhar 7 anos, em troca se casaria com Raquel. Aleluia. Porém, na noite de núpcias, ele vai então, e o pai dele, o pai da Raquel, Labão, entrega-lhe Leia, ou Lia em outras versões, e agora tem que servir mais 7 anos por Raquel, uma vez que Raquel era mais nova e Leia era primogênita. Ele então teve 2 mulheres, Raquel e Leia. Ambas tomaram para si servas. Raquel tomou para si uma serva por nome de Bila. Leia teve uma serva por nome de Zilpa. A primeira mulher a conceber e a dar luz a filhos a Jacó foi Leia. Leia teve primeiramente 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Raquel, olhando aquela situação por ser estéril, ficou preocupada: e agora? Eu também quero dar filhos a este homem. Eu também preciso dar filhos a este homem. Ela é estéril, porém o que ela faz? Ela toma a sua serva Bila e diz: Bila, entre ao meu esposo, porque eu quero conceber. Eu quero que o meu esposo também gere de mim. Ela então tem 2 filhos, Dan e Naphtali. Em seguida, Leia agora toma também a sua serva Zilpa, a qual também entra a Jacó, e tem também 2 filhos, Gade e Azer. Em seguida, Leia agora tem também mais 3 filhos, Issacar, Zebulon e Diná. E por último, em última instante, Deus lembra-se de Raquel. Raquel que outrora era estéril. Agora Deus abre a madre de Raquel, que era cerrada, e concede 2 filhos, José e Benjamim. Mas o que nos importa nesta noite é o terceiro filho de Jacó, seu nome Levi. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Coate gerou a Anrão. Anrão, por sua vez, gerou a Arão, Moisés e Miriam. E agora nós vamos falar sobre, de fato, quem eram os levitas, qual a origem do termo. O termo levita tornou-se comum no meio evangélico, ou seja, popularizou-se, porém sem adequada base bíblica. Todo mundo diz que é levita, todo mundo que canta diz que é levita, todo mundo que prega diz que é levita, todo mundo que toca diz que é levita. Mas será que nós somos realmente levitas? Será que nós sabemos o que é ser um levita autêntico na casa do Senhor? Nós vamos aprender isso. Os levitas descendem da tribo de Levi, como o próprio nome diz. Os levitas começaram a se destacar entre as 12 tribos de Israel por ocasião do episódio do bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte e viu o povo entregue à idolatria, encheu-se de ira e cobrou um posicionamento dos israelitas. Naquele momento, os descendentes de Levi se manifestaram para servir totalmente ao Senhor. Nós sabemos que Moisés sobe no monte Sinai, recebe as leis de Deus, e o povo que estava cá embaixo, o povo ficou atormentado, o povo ficou preocupado. Moisés não vai voltar mais, talvez tenha até morrido por lá. Vamos adorar alguma coisa, vamos adorar alguma coisa. Então Arão é corrompido,
fundido. E Arão fala assim: então pegue todos os brigos, vamos fundir um bezerro de ouro, para que nós possamos adorá-lo. Sabe por quê? Porque o povo queria alguma coisa tangível, o povo queria alguma coisa palpável, o povo queria sentir que tinha verdadeiramente um Deus diante deles. E eles começam a adorar o bezerro de ouro, e Deus fala: Moisés, desce, porque o povo já está adorando, prostituindo-se à paz dos deuses. Ele desce e quebra as tábuas da lei, e Deus agora Moisés diz assim: olha, quem vai servir ao Senhor, quem vai servir ao Senhor, quem vai ficar com ele, eu vou ficar com ele, quem vai me seguir vai ficar com ele. Só os levitas se manifestaram: estamos contigo, Moisés, vamos permanecer contigo, Moisés, quem quiser servir a Deus vem comigo. Somente os levitas se posicionaram. Aleluia. Inicialmente, qual era a função dos levitas? A partir desse momento, do episódio do bezerro de ouro, eles começaram a se destacar no meio da congregação, tornaram-se ministros de Deus. Dentre eles, alguns eram sacerdotes, apenas da família de Arão, e os outros eram seus auxiliares, os quais tinham como ofício cuidar do tabernáculo e dos seus utensílios, inclusive carregando tudo durante a viagem pelo deserto. Embora os sacerdotes fossem também levitas, habituou-se separar os dois grupos. Então, quem eram os levitas? Eram todos responsáveis por cuidar do templo e dos seus utensílios. Então, levita não é só quem canta, levita não é só quem toca, levita não é só quem prega. Todos aqueles que estão a serviço de Deus, todos aqueles que estão com a responsabilidade, com a incumbência de atrair a presença de Deus para o culto, é levita. O porteiro é levita, o diácono é levita, o presbítero é levita, o evangelista é levita, o pastor é levita, a criança é levita, o adolescente é levita, o jovem é levita, a senhora é levita, o senhor é levita. Todos nós somos levitas à casa de Deus, porque a nossa função é atrair a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Eles estavam com a responsabilidade de cuidar do tabernáculo e de todos os seus utensílios. E aí nós percebemos que o tabernáculo, ou tenda da congregação, ele era formado por 3 compartimentos. O compartimento externo era o átrio ou pátio exterior, e ali havia o altar de bronze, no qual eram feitos os sacrifícios, e a pia de metal ou de bronze, na qual os sacerdotes tinham que lavar-se, purificar-se, para então oferecer sacrifício ao Senhor, porque para oferecer sacrifício a Deus não é de qualquer maneira. Aleluia. Existe uma purificação, uma santificação, para que eu possa oferecer um sacrifício a Deus. Glória a Deus. Aquele altar de bronze, o altar do holocausto. Nesta área, no átrio ou pátio exterior, toda a congregação, todo o povo podia entrar. E quando chegavam para trazer o seu animal para sacrificar, que tinha que ser macho, de 1 ano, puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, o sacerdote colocava a mão na cabeça do animal e fazia com que a pessoa então começasse a confessar os seus pecados. Seus pecados eram transmitidos automaticamente para o animal. Por isso o sacrifício expiatório é o substituto. O animal morria em lugar da pessoa. Segundo lugar, lugar santo. No lugar santo havia 3 móveis ou utensílios. Havia um candelabro com 7 lâmpadas, as quais deveriam permanecer acesas o tempo inteiro, não poderiam se apagar. Assim como o fogo deveria arder continuamente no altar do holocausto, as lâmpadas também não poderiam se apagar. Havia a mesa com os 12 pães da proposição, que representavam as 12 tribos de Israel, os quais eram trocados diariamente pelos sacerdotes. E havia também o altar do incenso, onde o incenso era queimado. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Os sacerdotes tinham que todos os dias tirar a borra das lâmpadas, para depois deitar o azeite sobre as lâmpadas, para que a lâmpada ficasse acesa. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente querendo ficar aceso, mas está cheio de borra. Tem que tirar o pecado. Tem que tirar a borra. Depois que você tira a borra, o Espírito Santo desce. Eu não sei como o Espírito Santo vai habitar no corpo imundo, no corpo impuro. Não adianta, nós queremos, meu Deus do céu, não adianta nós queremos misturar as coisas. Aquele que é santo não comunga com o que é profano, aquele que é puro não comunga com o que é impuro. Tira a borra primeiro, depois que tira a borra, deita o azeite, depois que o azeite deita, a lâmpada se acende. Ei, quer se manter aceso, quer se manter firme, tira a borra, para que o Espírito Santo possa encontrar lugar, para que a tua lamparina permaneça acesa na presença de Deus. Aleluia. O terceiro compartimento
dos Santos. Neste, somente o sumo sacerdote poderia entrar, e mesmo assim uma vez ao ano, no Yom Kippur, no dia da expiação, no dia do perdão. Todo o ritual era feito para que ele entrasse ali. Tinha que colocar um éfode de linho, ceroulas de linho, toda uma indumentária para entrar naquele local. Não era de qualquer forma, tinha que se purificar, tinha que colocar vestes adequadas, e não eram todos que entravam ali, somente o sumo sacerdote, mesmo assim, uma vez ao ano. E tem um detalhe: se o sumo sacerdote estivesse errado diante de Deus, ele era morto lá dentro, ele era fulminado naquele lugar. Agora tem um detalhe: quando o sumo sacerdote estava ali para aspergir o sangue do sacrifício em cima do propiciatório, que era uma espécie de tampa, a qual ficava em cima da Arca da Aliança, que tinha dois querubins voltados um para o outro, naquele lugar ele aspergiu o sangue, e naquele lugar o Eterno se manifestava. Mas tem um detalhe: ele, enquanto o sumo sacerdote, que era mediador, aleluia, entre Deus e o povo, que era representante do povo na terra, enquanto ele estava ali aspergindo o sangue do sacrifício, os levitas estavam atraindo a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: a responsabilidade em atrair a presença de Deus não é do pastor, não é do presbítero, não é do evangelista, não é do diácono. A presença é de toda a congregação. Enquanto ele oferece sacrifício, eu e você estamos aqui, ó, Kadosh, 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 santo, 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 atraindo a presença do Eterno. A Bíblia nos fala que quando a fumaça enchia o lugar, eles ficavam desaparecidos na fumaça, e somente a glória de Deus se manifestava. Porque quando o Eterno se manifesta, somente Ele é visto. Eu e você temos que desaparecer na fumaça. Sabe por quê? Porque a glória é dele, a glória pertence a Ele, e Ele não divide a sua glória, nem comigo nem contigo. Ele não divide a sua glória com ninguém. Se eu fosse você, eu tinha começado a queimar incenso. Se eu fosse você, eu já tinha começado a prestar o seu culto. Se eu fosse você, eu já tinha começado a prestar a sua oração. Porque a glória sobe e a glória desce. O responsável pelo culto não sou eu, não é você, mas somos todos nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o nome de Jesus, aleluia. Naquele tempo os levitas não eram responsáveis pela música no tabernáculo. Afinal, não havia uma parte musical no culto estabelecido pela lei de Moisés. Embora as orações e sacrifícios incluíssem o sentido de louvor, adoração e ação de graça. Louvor é elogio. O nosso Deus gosta de ser elogiado. Quem não gosta de ser elogiado? Qual é a mulher que não gosta de ser elogiada pelo esposo? Qual é o esposo que não gosta de ser elogiado pela esposa? O nosso Deus também, Ele gosta de ser elogiado. Ele gosta de ser magnificado. Ele gosta de receber a honra, a glória que lhes são devidos. A adoração é veneração. Senhor, somente Tu és Deus, acima dos céus, embaixo da terra, não há outro Deus. Somente Tu és Deus, o Yahshua HaMashiach, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Somente Tu és Deus, e além de Ti não há outro Deus. Muito tempo depois, Davi inseriu a música como parte integrante do culto. Afinal, ele era músico e compositor desde a sua juventude. Então atribuiu a alguns levitas a responsabilidade musical. Então nem todos os levitas eram músicos. Alguns estavam com a incumbência, com a responsabilidade de ministrarem no culto, mas nem todos eram músicos. Quais eram as atribuições dos levitas? Porteiros, guardas, padeiros e também cantores e instrumentistas. Nós restringimos o termo apenas a cantores e instrumentistas, mas todos estes eram levitas. Porteiro é levita, guarda é levita, padeiro é levita, cantor e instrumentista é levita. Então não é somente quem canta, quem toca que é levita. Todos que estão a serviço na casa de Deus, todos que estão responsáveis pelo culto, pela adoração, são levitas. Considerando o paralelo existente entre Israel e a igreja de Jesus Cristo, podemos utilizar o nome levita, embora não sejamos descendentes de Levi.
Mas, se queremos assim considerar, então todos os que servem em qualquer ministério podem ser chamados de levitas. Se você serve em um ministério, você é levita. Aleluia. Não importa qual seja o ministério, você é levita na casa do Senhor. Glória a Deus. Se conscientize, você também é um levita. Se você não canta, se você não toca, você também é levita. Você também tem a responsabilidade de trazer a presença de Deus para o meio do culto. Você tem a responsabilidade de chamar a atenção de Deus para o culto. Aleluia. Se quisermos usar o nome de levitas, precisamos nos dispor para o serviço e para caminhar em direção a um nível de qualidade excelente no ministério. Serviço, e não é servir de qualquer maneira. Temos que buscar sempre excelência. Ah, eu já sei tocar. Ah, eu já sei cantar. Ah, eu já sei pregar. Não preciso mais ninguém, não. Buscar excelência. Constante aprendizado. Todos os dias buscar. Melhorar, porque o serviço não é para mim nem para você, é para Ele. E para Ele tem que ser melhor. Vamos parar com esse negócio de vou cantar, não tenho voz, não, mas é para Deus. Como se para Deus fosse o pior. Como se o lixo fosse para Ele. Não! O melhor tem que ser para Ele. Se é para Ele, se eu fui chamado para cantar, eu vou me dedicar. Se eu fui chamado para pregar, eu vou me dedicar. Eu tenho que fazer o melhor para Ele. Buscar me abençoar dia após dia para o ministério do Senhor. Como todos os levitas se tornaram responsáveis em realizar o trabalho na tenda da congregação. Sendo assim, o levita é aquele que executa qualquer serviço ligado ao culto. Se você veio à igreja, se você veio adorar o Senhor, se você veio prestar culto, prestar adoração a Ele, você está servindo ao Senhor. Então não pense que o levita é só quem está aqui na orquestra. Não pense que o levita é somente quem está cantando. Todos nós somos levitas da casa do Senhor e temos a responsabilidade, de igual modo, de atrairmos a presença de Deus para o culto. O levita é simplesmente um servo, que nós não devemos esquecer disso. Somos servos. O próprio Jesus despiu-se da sua glória, esvaziou-se de si mesmo e veio servir. Tabernaculou entre nós e veio servir. Se você quer ser o maior, que você seja o menor, que você sirva ao Senhor. O trabalho no santuário foi distribuído de acordo com a família dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Então a família de Gerson era responsável por carregar e montar todas as cortinas do tabernáculo. A de Coate, transportar todos os utensílios do santuário. E a de Merari, carregar e montar as tábuas, as travessas, as colunas e as bases do pátio externo. Então aí nós temos as três famílias da linhagem de Levi, que eram responsáveis pelo trabalho na tenda da congregação. Agora nós vamos falar um pouco sobre a música. Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Salmo 66, 1 e 2. A palavra música origina-se de musas, que na mitologia grega eram 9 irmãs deusas da música, da poesia, das artes e das ciências. Euterpe era considerada a deusa da música. Tradicionalmente, a música ela é definida como uma trilogia, porque a música é ciência, a música é arte e é cultura. Talvez você já soubesse que a música é arte e é cultura, mas não soubesse que a música também é ciência. E por que a música é ciência? Porque obedece a leis, princípios e técnicas experimentais e invariáveis. Por que a arte? Porque suas regras são práticas e execuíveis ao manifestar os diversos afetos da alma mediante o arranjo dos sons. E por que a cultura? Porque expressa padrões de comportamento de um povo quanto às suas crenças, histórias, feitos e tradições. Eu estou falando rápido para a gente ganhar tempo, irmãos. A música é universal, todas as raças, culturas e religiões, desde suas origens, executam a música de uma forma ou de outra. Ela está presente nas atividades políticas, cívicas e governamentais, em inaugurações, formaturas e aniversários, eventos militares, estudantis, trabalhistas e desportivos, bem como nos funerais, despedidas, regressos, diversões, exposições, enfim, festas e comemorações de qualquer natureza. A verdadeira música é de inspiração divina e sua principal finalidade é o louvor a Deus. A verdadeira música, a música autêntica, ela é de inspiração divina. E qual é a sua finalidade? Louvar a Deus. Na coordenação do universo se constata a presença e origem divina da música. A Bíblia nos mostra o louvor dos anjos
antes da criação, na manifestação de Deus no Monte Sinai, na revelação dada a Isaías, no nascimento de Jesus Cristo, no céu tocando e cantando. Então nós vemos a música em vários setores e em vários lugares na Bíblia Sagrada. Homens como Davi, Emã, Asaf e Jedutum receberam inspiração de Deus para escreverem lindas poesias e músicas, bem como para criar instrumentos musicais. No primeiro livro da Bíblia, nós encontramos a referência de Jubal, que foi o sétimo depois de Adão, e ele aparece como sendo o inventor da música. Jubal era da linhagem de Caim, geração que não temia ao Senhor. Embora a música seja de autoria divina, nós sabemos disso, Satanás pode atrair muitos adeptos, utilizando-se de algo que ele conhece bastante. Ele pode também se constituir fonte de inspiração de grande parte das músicas que estão sendo tocadas no mundo atualmente. Satanás sabe como conquistar gerações inteiras por meio da música. E tem muita gente dentro da igreja cantando músicas de inspiração satânica, acreditando que seja divina. O meu povo peca porque falta conhecimento. E é um dom que a igreja mais precisa, sobretudo na atualidade, discernimento de espírito, para saber se o espírito é do homem, se é de Deus, se é do diabo. Porque são 3 espíritos. E muitas vezes nós achamos tudo lindo, tudo bonito, e achamos que tudo é Deus, e nem sempre é Deus no negócio. No início da história judaica, as expressões musicais parecem ter sido espontâneas, como nós falamos antes. Mais tarde, a composição musical tornou-se formal, como parte da responsabilidade profissional dos líderes da adoração, que eram os levitas. Hoje nós temos a missionária Julia Thelma, a maestrina Bruna, o maestro Vitor, nosso irmão Wagner, que são professores, estão responsáveis pela formação de músicos, mas naquela época não havia uma música formal. Tudo era de forma informal, era de forma espontânea. Era, como nós dizemos, era um autodidata, aquele que tem um talento e ele começa a tocar espontaneamente e assim ele começa a crescer muito na música. Então era músico autodidata, não tinha ainda uma formação para tal. A primeira referência bíblica à experiência musical é uma narrativa de ação de graças, dirigida por Moisés e sua irmã Miriam, depois que os israelitas foram libertados dos egípcios. Havia 2 tradições musicais de adoração no Antigo Testamento. Uma era espontânea e a outra formal e profissional, como nós já falamos. A primeira, ela é mencionada como parte da preparação de Saul para se tornar rei de Israel. Pode passar. A segunda era a música para o templo. Neste caso era formal e profissional e foi iniciada pelo rei e pastor de Israel, Davi, que era pessoalmente músico e compositor de hinos. Davi organizou a música na casa do Senhor e o número de componentes chegou a 4.000. O coro de Jerusalém chegou a 4.000 vozes. Os sacerdotes músicos dedicavam-se integralmente, o tempo inteiro, somente música, música, música. Não tinha um trabalho secular, era somente dedicação exclusiva para a música. E eram escolhidos em razão do seu talento, então nem todos tocavam. Tinha que ter talento para tocar. Não era como é hoje, qualquer um toca. Toca 1 mês, 2 meses, 6 meses, fica na primeira música da harpa, não sai daquela música que continua na orquestra. Vamos tentar, vamos continuar. Não, tem que ter talento, não tem talento, tchau. Naquela época era assim, o negócio era sério. Eram bem treinados e passavam por 5 anos de aprendizado, até serem admitidos no corpo regular. 5 anos estudando para poder tocar. Porque para Deus tem que ser o melhor. Não é qualquer coisa, não é qualquer porcaria para Deus. O corpo judaico ele é organizado sob a direção de pelo menos 3 compositores maestros: Asaf, Emã e Jedutum. A música era vocal e instrumental. Tinha participação tanto de homens como de mulheres. A genealogia dos músicos era exigida, sabe por quê? Para evitar intromissão de estranhos. Espera ainda, você é da genealogia de Coate, de Gerson, de Merari? Está no corpo, não é? Tchau, sai do corpo. Meu Deus! Tinha que ter uma observância da genealogia para que nenhum estranho entrasse. Sabe o que é a genealogia aqui? Se nós trouxermos para os dias atuais, tem que ser obediente ao pastor. Tem que ser obediente à palavra de Deus. Tem que ser santo de toda maneira de viver, no comportamento, nas vestes, no falar, no proceder. Não podia ser de qualquer maneira. Quem está no corpo regular, quer ser levita, tem que ser santo. Quer ser levita, tem que ser diferente. Quer atrair a presença de Deus, não pode ser de qualquer maneira. Pode ser cantor, pode ser tocador, agora levita não é. Para ser levita tem que ter compromisso autêntico com Deus, verdadeiro com Deus. Aleluia.
Os cantores e os maestros eram unidos e espirituais. E enquanto cantavam, a glória do Senhor enchia a casa. União, unidade, comunhão. Eram unidos e eram espirituais. O texto de Josué, que é o nosso tema, nos diz que eles começaram a tocar em uníssono, em um único som. E por isso que as muralhas de Jericó caíram. Havia unidade, havia união, havia compromisso, havia dedicação, havia, aleluia, responsabilidade, havia adoração verdadeira. Eles eram obedientes a Deus e obedeciam a Josué. O que Josué dizia, faça, eles faziam. Se dissesse não faça, não faziam. Obediência, unidade, comunhão. Na antiga adoração hebraica, as palavras da Escritura nunca eram recitadas sem melodia. A Bíblia era lida cantada. Era comum. E era acompanhada por instrumentos, que eram de 3 tipos básicos: cordas, sopro e percussão. Para fechar, irmãos, uma revelação que Deus me deu dentro do texto de Josué é que havia uma ordem para darem as voltas, para que o muro caísse. Na frente iam os homens de guerra, os valentes, os valorosos. Em seguida, viam 7 sacerdotes com 7 trombetas, 7 buzinas de chifre de carneiro. Atrás deles vinha a Arca da Aliança. E atrás de todo o povo. Sabe o que é que eu vejo aqui? 3 dimensões. Sabe quem eram os homens valentes, valorosos? Os de guerra que estavam na frente? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Por que esses homens estavam na frente? Porque eles eram valentes e corajosos. Porque lá atrás eles chegaram para Moisés e fizeram uma proposta. Os Rubenitas e os Gaditas observaram que em Jazer e em Gileade havia muita pastagem para o seu gado. Eles eram muito ricos, tinham muito gado. E disseram a Moisés: é o seguinte, nos dê possessão do lado de daquele Jordão. Não nos deixe atravessar o Jordão. Nos dê posse do lado de cá. Nós queremos ficar aqui. Nos dê posse aqui. Aí Moisés olha para eles e diz o seguinte: vocês querem fazer igual aos seus pais? Lá no episódio de Cades Barneia, que quiseram fazer a mesma coisa, não quiseram atravessar o Jordão, e por isso Deus agora acende a ira de Deus, e Deus diz assim, ó, de 20 anos para cima não vai entrar na terra prometida, só a segunda geração. E dessa só entrou Josué e Caleb. Mas a Bíblia fala que Deus permite, que Moisés permite. Tudo bem, tá certo. Tomem posse da terra. Façam aqui curral para o gado de vocês. Mas vocês vão atravessar o Jordão conosco, vão levar todos, depois vão voltar para a terra de vocês. Porém, vocês vão todos armados na frente da batalha. E deixe aqui, daquele Jordão, vosso gado, vossas mulheres e vossos meninos. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não quer atravessar o Jordão, continua na superfície. Quem não quer atravessar o Jordão vai continuar vivendo da mesma maneira. Eles atravessaram o Jordão e voltaram para cá. Por isso que eles estavam na frente como guerreiros. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quem não atravessa o Jordão vai ficar no átrio, vai ficar no pátio, vai ficar no pátio externo, vai continuar do lado de fora do tabernáculo. Ei, eles estavam na frente como homens de guerra. Eles estavam na frente guerreando, pelejando, mas continuavam na superficialidade. Estavam combatendo, mas teriam que voltar para o outro lado do Jordão. E atrás deles, sabe quem viam? Os sacerdotes tocando as 7 buzinas. Os sacerdotes, eles tinham o direito de entrar no lugar santo. Eles estavam na sua posição. O lugar santo era de acesso restrito aos sacerdotes. E atrás dos sacerdotes vinha quem? Os levitas, transportando a Arca da Aliança, transportando a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: quem não quer atravessar o Jordão não passa por um lugar santo e tampouco para o lugar santíssimo. Quer chegar no lugar santíssimo, quer ter intimidade com Ele, quer ver Deus se revelar para você, atravessa o Jordão e chega do outro lado, mas chega com vontade. Seja obediente, sai da superficialidade. Deus não te chamou para ficar no alto, Deus não te chamou para ficar no lugar santo, Deus te chamou para passar do alto, para chegar no lugar santo e entrar no Santíssimo, porque Ele está te esperando lá. Ele quer se revelar para você lá, Ele quer ver, aleluia, Ele quer ver a manifestação da sua glória entrando e invadindo a sua vida. Eu te convido para ficar de pé nessa noite. Feche os teus olhos. A orquestra me ajude aí, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Aleluia. Você que entendeu